Muito obrigado, irmãs. É um prazer para mim, viu? Prazer é Vocês nosso estão também. conseguindo me ouvir bem? Sim. Estou ouvindo. Ah, então tá bom. Estou ouvindo. Nós vamos então dar início, nós temos aí ainda algumas irmãs entrando, mas nós vamos dar início. E eu queria, nessa oportunidade, abrir aí, se alguém tem algum motivo de agradecer, a gente sabe que tem, né? Porque só da gente ter tomado café da manhã hoje, almoçado, né? Quantas coisas Deus nos permitiu até aqui. Então, quantos Amém. motivos nós temos para agradecer ao Senhor? Então, Verdade. se você tem algum motivo para agradecer, pode abrir o seu microfone, levanta a mão aí, e nós vamos abrir aqui. Pode falar, irmã Laíde. Eu quero agradecer a Deus pelo cuidado que Ele tem tido para conosco, né? Protegendo nós desse inimigo aí, né? Ele está sempre cuidando de nós, né? E pela provisão do alimento que Ele não tem deixado faltar para nós. Enfim, pela saúde, por tudo que Ele tem feito por nós, que nós não merecemos nada, né? Mas Ele é fiel conosco, né? E agradecer por essa oportunidade aí de a gente estar junto assim, não estamos assim juntos, estamos nos vendo aí. Muito bom estar com vocês. Vai ser a palestra do médico. Obrigada. Vai fazer a palestra. Amém. Mais alguém? Eu quero agradecer. Pode falar, irmã Bernadette. Agradeço esse dia maravilhoso que Deus nos deu, né? Mais um dia que nós estamos vivos, com a saúde. Verdade. E também agradecer pela oportunidade que vocês me deram, né? De estar com vocês. Amém. Eu quero agradecer também, irmã. Pode falar. Eu quero agradecer pelas orações da igreja, né? Da Bíblia Campo Limpo, dos irmãos. Eu quero agradecer pela vida do Gabriel. Hoje a minha irmã dele me mandou uma foto dele. O Gabriel está com outra aparência. O Gabriel está uma bênção, está feliz com o pai dele. Amém. Nunca mais botou uma droga na boca, nem pensa. Olha, irmãos, agradeço Glória a todos a Deus. vocês que oraram por ele. Agradeço também a Deus por ontem meu esposo ter pedido oração pelo problema do carro, do seguro. Graças a Deus conseguimos resolver, o carro já está no conserto. Está tudo nas mãos de Deus, se encaminhando como o Senhor quer, né? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Todos vocês cantam. Mais alguém? Bom, se não há, então nós vamos orar nesse momento. Nós vamos agradecer ao Senhor. E para essa oração, eu quero convidar a irmã Neide. Irmã Neide, que bom você aqui com a gente. Ai, que linda. Eu acho que a irmã Neide está sem som. Ela não está conseguindo nos ouvir. Então, eu vou pedir à irmã Elza para agradecer ao Senhor nesse momento, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Verdade. Peraí, tá ouvindo meu Sim. Tá bom, então vou orar. Obrigada, Senhor, que até aqui tu tem nos sustentado. Amém. Tenho muitos motivos para te agradecer. Por mais um dia vivido, mais um dia bem, temos famílias a te agradecer, Senhor, temos cada uma das irmãs que tem um agradecimento especial, Senhor, pela cura, pela liberdade. Amém, Senhor. Ó Deus amado, Tu és maravilhoso, Tu tens nos sustentado nesse momento. Amém, Jesus. Aqui reunida, Senhor. Amém. Ainda não conseguiu entrar na nossa reunião. Perdão pelas falhas e muitas vezes pelas ingratidões. Deus conhece nossos corações. E eu coloco Se fosse a parte não entrava não. hoje, do preletor, de hoje, de todas nós, Pai. Amém, Jesus. Amém.
as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Amém, Jesus. Glória a agora eu vou Deus. fechar aqui o microfone das irmãs. E quem puder me ajudar aí já ir fechando o seu, para a gente não ter interferência aqui no som. Ok. Tem uma música que eu queria cantar junto com vocês. A gente só não pode abrir o som para não ficar fora do tempo. Mas eu vou cantar daqui e vocês vão cantar daí da casa de vocês. Essa música é uma música bem antiga, mas Deus me trouxe à memória essa música no dia de hoje, Amém. e ela fala da doce presença do nosso Deus na nossa vida. Obrigada, eu também. Amém. A gente Aleluia. passa momento difícil, mas a gente tem a presença de Deus com a gente, né? Então, eu quero cantar essa música junto com vocês. O Clay fez para mim, bem já. Tem algum microfone aí ainda aberto. Vamos lá? Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Que eu preciso. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus por isso, né? Nesse momento, eu queria passar a oportunidade para duas irmãs. E eu vou pedir a Neide para apresentar elas para a gente. Seja bem-vinda, Silvana. Eu vou pedir a Neide, que é a irmã da Silvana, viu, gente? Eu não sei se ela já está com o som liberado. Neide, você já está conseguindo ouvir a gente? Eu acho que não, né? Então, eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Ou a irmã Eliane já está aí? Irmã Eliane? Irmã Eliane já está? Oi. Oi, irmã Eliane, Oi. seja bem-vinda. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. A gente quer passar nesse momento a oportunidade para a irmã estar louvando ao Senhor. Amém. É uma grande alegria estar no meio dos irmãos. Obrigada pela oportunidade. Eu sou aqui da igreja da cidade de Seródio, né? Do pastor Ismael. Vou fazer ao vivo, não deu para, não tem fundo, não tem nada, viu?
Amém. Estão me ouvindo? Amém. Com grande é o meu Deus, cantarei, com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Aleluia. Irmã Eliane, não estamos te ouvindo. Alô? Oi? Estão me ouvindo? Agora estamos ouvindo, sim. Não ouviram nada, irmãs? Ouvimos uma parte só da música, depois ficou mudo. Ai, vamos de novo então. Estranho. Vamos de novo. Vamos lá. Com grande é o meu Deus, cantarei, com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Com grande é o meu Deus, cantarei, com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus. Por gerações ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Com grande é o meu Deus, cantarei, com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus. Amém, aleluia, irmãos. Deus abençoe cada uma. Pronto. Neide, agora você está conseguindo ouvir a gente, né? Está? Sim? Ah, ok. Então tá bom, que a Neide estava sem o som. Tô sim. Ah, Foi no comecinho foi difícil de eu conseguir, mas aí o Carlos me ajudou aqui, agora tá tudo ok.
Ah, que bom. Então, nós vamos ter um outro louvor nesse momento e a Neide vai apresentar as irmãs. Elas estão aqui com a gente, mas nós vamos colocar o vídeo. Tá bom? É a irmã Mara e a irmã Rita. Elas não estão aqui porque as ferramentas delas não suportam, né? Então, elas não conseguem cantar ao vivo. Aí, elas gravaram esse áudio, aliás, esse vídeo, que nós vamos compartilhar agora. Paz. Boa noite. A palavra de Deus, no Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E com este versículo nós escolhemos um louvor que se chama Meu Amanhã, do cantor gospel Eli Soares. Convido todas as irmãs a estar louvando conosco. Amém? Amém. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar. Também não. Oi. Oi. Eu acho que é a minha internet que está lenta e que não está lendo. Deixa eu ver se o Rodrigo consegue colocar. Rodrigo? Rodrigo? Seja bem-vinda, Gilda. Rodrigo? Boa noite, obrigada. Rodrigo, você consegue colocar o vídeo das irmãs cantando? Eu acho que a minha internet está lenta e daí travou. Só um minuto, Vânia. Tá bom. O meu só aparece carregando, aí não tem como compartilhar. Ok? Ô, Rodrigo. Rodrigo. Se o Rodrigo não conseguir lá, daí a gente já faz a divisão das salas, né? Para a gente fazer o nosso momento de oração. Eu estou vendo aqui a Ireni também. Todas as irmãs estar louvando conosco. Amém? Amém. Boa noite, irmãs, graça e paz. Boa noite. A palavra de Deus, no Salmo 37, nunca vi um justo mendigar o pão, e o mais, nem sua descendência perecer. Que se chama Meu Amanhã. Deus sempre tem um escape
Deus, vem de Deus. Amém. Eu não sei como que ficou para vocês aí, mas aqui para mim eu tive a impressão de estar tipo com um retorno. Aí para vocês estava ou não? Estava? Ah, então eu não sei o que que aconteceu. Rodrigo, depois você conta para a gente, hein? Nós vamos fazer agora, nós estamos com 30 conectadas aqui, e nós vamos dividir em 3 salas, onde nós vamos fazer os nossos pedidos de oração e nós vamos estar orando juntas. Então, o Rodrigo vai dividir para a gente, e aí vai aparecer aí para você ingressar, você clica aí, ingressar na sala, ok? Ô, Vânia, vai ter diferença de quem vai comandar cada sala? Não precisa, nós vamos chegar na sala e nós vamos fazer os nossos pedidos. Então, você pode olhar lá e pode uma das irmãs estar direcionando, tá bom? 15 Ok. minutinhos, tá bom, Rodrigo? Tudo bem, vou iniciar. Obrigada. Amém. Rodrigo, você já está por aí? O pessoal está voltando aqui na sala. Instrumento, Pai, nas suas mãos, para poder levar a tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Ainda quero colocar diante do Senhor a tia do meu esposo, Pai, a Laura, que o Senhor esteja, Pai, confortando o coração da Simone, da sua filha, de filhos e parentes, Pai, que eles possam estar, Pai, confiantes em Ti, sabendo que o Senhor está cuidando dessa nossa tia, e sabemos que essa doença de Alzheimer, ela judia bastante, ainda mais nesse caso que ela está num caso muito avançado, mas nós cremos, ó Deus, no Teu poder, cremos na Tua graça e na Tua misericórdia, Pai. Amém, Jesus. Confortando ela, Pai, afofando-lhe a cama, Pai, dando bálsamo, Pai, de alegria, de paz no coração dela, para que ela possa se sentir amada por Ti, e que ela possa se sentir cuidada por Ti também, Senhor. Amém, Jesus. O Senhor, por este momento que estamos aqui reunidos, em várias igrejas, nesse intercâmbio, Senhor, nós te agradecemos por isso, porque diante dessa situação que o nosso país passa, nós temos a tecnologia a nosso favor, Senhor, para nos unir, Pai, pelo computador, pelo celular, e a gente poder ver a carinha de cada um, Pai, estar conversando com os nossos queridos, Pai, sabendo que em Ti somos um só, Senhor. Amém, Jesus. Tudo isso, Pai, pedimos que o Senhor abençoe cada um que está nessa reunião e aqueles que vão estar também, Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas igrejas, Pai, os nossos pastores, Pai, as suas famílias, sustenta cada um. Amém, Jesus. Olhando pelas necessidades, Pai, de cada um, as dificuldades que eles têm passado, Senhor. Nas entregas dos dízimos, das ofertas, Pai. Sustenta a tua igreja, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Senhor, não deixe faltar, Pai. O
o Senhor esteja abençoando, Pai, as nossas igrejas, os nossos pastores, cada membro, cada visitante que entrar para assistir o culto pela internet ou nas reuniões que sejam passadas, Pai, que o Senhor esteja tocando no coração e que a Tua palavra chegue, Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, Teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Ai, Amém. o doutor Giovano também, viu, gente? Ah! Olha só! Que prazer! Bom a gente se ver. É verdade. Tudo bem? Como é que tá a família? Tudo bem, graças a Deus. Ele foi da minha igreja. Sim. Ô, Vânia. Oi. Pode falar. Posso apresentar as irmãs que estão da nossa igreja? Não conhecem minha irmã. Eu só vou estar apresentando ela, Cláudia. Claro. A Gilda acho que conhece, mas a Cláudia não conhece. É minha irmã, viu, Cláudia? Silvana. Ela estava no meu grupo. Ai, ela já estava no grupo dela, Neide. Ah, tá. Mas eu já fui bastante lá na igreja, né? Que é muita gente também, não dá para a gente estar se conhecendo, né? É verdade. Eu acho que a Cláudia não te conhecia ainda. Não dá Irmã para ter Elza dúvida como... conhecia. Ô, Neide, não dá para ter dúvida que vocês duas são irmãs, porque se parecem. Bastante, né? Foi anos de oração, viu, gente? Pela salvação da minha irmã. E hoje, ó, para a glória do Senhor. Glória a Verdade. Deus. Amém. Amém. Ah, José. Bom, então, nesse momento, nós vamos estar passando a palavra para o irmão Giovano. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. E nós vamos convidar, então, a Silvana para estar orando pela vida do Giovano. Pode ser, Silvana? Pode, com certeza. Então, tá bom. Com todo prazer. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, colocamos diante do Senhor, Pai, a vida do Giovano, Pai, esse seu servo tão especial, tão fiel, tão amado por nós, Senhor. Queremos que o Senhor esteja abençoando a vida dele, Pai, o seu trabalho, o seu ministério, a sua família tão especial, que amamos tanto também. Que o Senhor toma ele nas suas mãos, Senhor. Que a palavra que ele for trazer para nós, Pai, seja vinda do teu trono, Senhor. Que o Senhor use a vida dele para nos ouvir a tua palavra, Senhor, a tua mensagem. Abençoa, Pai, as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa entender, que a gente possa guardar essa palavra e também anunciar às pessoas também, Senhor. Eu te peço tudo isso, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmã Vânia, quanto tempo tenho? Sim. Irmã, teu microfone não está... Irmão Giovano, a noite é uma criança, pode ficar à vontade. Então tá bom. Ainda bem que eu já estou na cama. Irmãs, eu quero louvar muito a Deus por essa oportunidade de estar com irmãs, agradecer a irmã Vânia, é um prazer conhecê-la ainda que remotamente. Silvana, que saudade da sua família, que saudade de vocês, do Rodolfo, que bom encontrar vocês aqui nesse espaço. Dizer, meu querido, olha quem está aí, tudo bem? Abençoe vocês. Amém, que alegria, que alegria. E agora eu me sinto acompanhado, né? Eu estava aqui de bendito entre os frutos, agora tem aqui Ele só está de ouvido aqui, ó. Pois é. Ouvindo tudo daqui, tá bom, gente? Mas... Tudo bem? Tudo bem, Silvana? Deus abençoe, Neide. Amém. Deixa eu ver mais aqui. A Igreja Bíblica Campo Limpo, Giovano, pastor Giovano. Deus abençoe, querido. Quanto tempo, muitos anos, né, que a gente não se vê, né? Deus abençoe todos vocês. Amém, amém. Mas, queridos, eu quero dizer da alegria que é para mim estar aqui entre
entre os irmãos e trazer uma palavra. Quando a Vânia me convidou, quando a irmã Vânia me convidou, eu fiquei pensativo sobre o que trazer, se eu traria uma palavra pastoral, se traria uma palavra médica, e eu acabei sentindo a direção do Senhor no coração de trazermos uma palavra pastoral, uma palavra de edificação para nossas vidas, mas de qualquer forma me disponho, e as irmãs querendo dialogar alguma coisa na área médica, podem ficar bem à vontade, tá? Inicialmente eu quero falar desse momento, né, irmãos? A igreja vive um momento muito diferente, um momento muito particular. Nós perdemos momentaneamente os nossos encontros pessoais e graças a Deus pela tecnologia que nos permite, mesmo a distâncias, mesmo separados, nos permite estarmos juntos, estarmos conectados e nos vermos e nos ouvirmos mutuamente. Nós vivemos uma época realmente extraordinária. Os tempos de pandemia instalou um caos em nosso meio, sem precedentes, nunca vivemos nada parecido. Os números, irmãos e irmãs, são realmente assustadores, né? Nós falamos na casa de 3 milhões de pessoas acometidas, ainda que mais de 2 milhões e 300 mil recuperados, mas infelizmente 105 famílias choram seus mortos, 105 famílias perderam entes queridos, e isso realmente é muito doloroso. As cidades mudaram de cara, as cidades chegaram a ficar desérticas, escolas fechadas, aeroportos vazios, estações vazias, mercado vazio. Realmente a Covid veio instalar uma condição totalmente nova, uma condição insegura, uma condição, irmãos, que nos faz pensar nos nossos próprios valores. Não há mais garantia nenhuma em valores materiais, não há garantia nenhuma em posição social, não há nem garantia nenhuma na raça, não há nenhuma garantia na posição social ou econômica, não há garantia nenhuma no grau de instrução. Descobrimos de repente, irmãos, que muitas vezes aqueles valores nos quais nós nos fundamentávamos já não tem mais nenhum sentido, e isso nos leva a momentos de reflexão, e é importante que em momentos de reflexão como esse, paremos para pensar o que realmente conta, o que realmente faz diferença, o que realmente vale a pena, qual é o verdadeiro sentido da nossa vida, já que essas coisas todas foram postas em xeque e mostraram o seu desvalor. E é pensando nisso que eu queria convidar as amadas irmãs que abram suas Bíblias, lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós lemos 2 versículos, os versículos de número 21 e 22. É a palavra de Jesus, é Jesus que está afirmando nesse momento para os seus discípulos, e ele diz assim: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Esta declaração consternou a todos e começaram a indagar: porventura serei eu, Senhor? Porventura serei eu, Senhor? Nós vamos refletir, irmãos, por alguns minutos sobre o tema fé em tempos de pandemia. Fé em tempos de pandemia. Nós vivenciamos aqui nesse texto, irmãos, um momento muito curioso na vida de Jesus. Jesus está completando o seu ministério terreno, ele está prestes a se encaminhar para a sua prisão e morte na cruz, e está ali naquele cenário da última ceia. E então ele faz uma anunciação muito grave, ele faz uma afirmação muito grave para os discípulos. Eu imagino Jesus olhando, olho no olho daqueles discípulos e dizendo: na verdade, um de vocês vai me trair. E a pergunta que os discípulos consternados fazem é: serei eu, Senhor? E eu queria que nós refletíssemos hoje à noite sobre essa frase. Mas antes de refletirmos sobre essa frase, irmãos, eu quero que pensemos sobre o estado que abateu-se sobre aqueles discípulos. A palavra diz que eles ficaram consternados. E se a gente visitar o dicionário para pensarmos o que é consternado, nós vamos entender que estar consternado é estar sofrendo de um estado de grande tristeza, um estado de profundo pesar, um estado de profundo desalento, falta de ânimo, abatimento, prostração,
perturbação, choque, comoção. São sinônimos, são palavras que nos agregam valor no sentido de atribuir significado a essa palavrinha, esse estado no qual os discípulos se encontraram, consternados. Mas há, em particular, irmãos, um sentido com esse pano de fundo dessa tristeza, desse abatimento, que é a sensação diante da constatação de abandono, de solidão e de fragilidade. Irmãos, é interessante a gente pensar que nenhum daqueles discípulos, naquele momento, conseguiu se garantir e pensar consigo mesmo, não sou eu. Pode ser qualquer um deles, menos eu. Nenhum deles conseguiu ter essa convicção. Todos, diz a palavra, perguntaram ao Senhor, por acaso sou eu? E eu quero que a gente reflita um pouco sobre essa sensação de solidão e de fragilidade. Irmãos, a pandemia descortinou um cenário em que a nossa consternação é absoluta. Nós vivemos tempo em que não há absolutamente nenhum senso de autogarantia. Não há garantia quanto ao nosso trabalho. Quantas irmãs levantando pedidos acerca de trabalho, de irmãos que precisam de posição, irmãos que precisam de recolocação no trabalho. Não conseguimos nem mesmo nos autogarantir na questão do sustento. Não conseguimos nos autogarantir na questão do adoecimento. A Covid é um risco que está à nossa porta, independentemente de quem somos nós. O adoecimento e a assunção de uma forma grave da Covid, irmãos, é uma realidade e não há nenhum de nós que pode bater no peito e dizer, eu estou autogarantido. Eu me garanto, eu estou fora, eu estou a salvo. É interessante pensarmos isso. A pandemia trouxe, entre seus vários significados, escancarou esta realidade, irmãos, de que nós somos absolutamente auto-inseguros, que nós somos absolutamente frágeis e susceptíveis de situações como essa pandemia, como é essa virose. E é interessante que nesse contexto nós podemos pensar que, ao mesmo tempo, a pandemia é uma perfeita oportunidade da conexão com a espiritualidade. Irmãos, em nosso meio, na cultura evangélica, nós não gostamos muito dessa palavra espiritualidade. A palavra espiritualidade ela vem com um sentido místico, com um sentido estranho, que muitas vezes nós recusamos, mas a palavra espiritualidade tem um conteúdo, um significado muito importante para nós pensarmos com esse pano de fundo da nossa autofragilidade, da nossa autoexposição e do nosso alto risco. O sentido de espiritualidade, irmãos, traz um sentido de pertencimento. E eu queria que você e eu pensássemos nessa noite nesse sentido de pertencimento. Certa vez, certa feita, o homem foi criado perfeitamente unido a Deus. Adão tinha um vínculo tão grande com Deus que a palavra conta que na viração do dia o próprio Senhor vinha estar com Adão e com ele passeava no jardim. E Adão dialogava sobre a criação com Deus e Deus perguntava a Adão que nomes ele gostaria de dar a plantas e animais. E a palavra registra ainda que aquele nome que Adão atribuía, aquele era o nome que seria considerado. Que vínculo maravilhoso! E certa vez nós sabemos da história, irmãos, de repente esse vínculo ele é brutalmente rompido, ele é quebrado pelo pecado. E agora o homem amarga essa sensação da saudade desse tempo de pertencimento. E nós herdamos, irmãos, essa saudade do tempo de pertencimento, essa saudade do tempo em que tínhamos vínculo pleno e absoluto na pessoa de Adão, de um vínculo estreito e pleno com o Senhor. Nós somos afastados pelo pecado e a palavra de Deus em Romanos 3:23 registra que todos pecaram e afastados foram e destituídos foram da glória de Deus. A vinculação de Deus com Adão trazia para Adão a glória de Deus. E agora, uma vez rompido pelo pecado, ele perdeu essa condição. E percebam que a palavra diz, irmãos, que isso se nos estende a todos nós. Então, ao tempo que a pandemia nos faz ver a nossa própria fragilidade, também nós precisamos nos voltar
para essa visão de espiritualidade como a visão de que nós precisamos refazer, nós precisamos reconsiderar essa ligação rompida, irmãos. Nós vivemos um tempo de um cristianismo mal interpretado, de um cristianismo distorcido, em que nós nos apropriamos de determinados textos bíblicos, nós nos apropriamos de determinadas convicções erroneamente abstraídas da palavra e construímos um cristianismo baseado nas coisas materiais. E, de repente, a minha comunhão com Deus, de repente, a minha vida cristã é aquilatada pelo quanto eu tenho, pelo quanto eu possuo, pelo vínculo com as coisas materiais. E, de repente, irmãos, Deus vira no nosso imaginário como um serviçal ao nosso dispor, como se trocasse conosco de posição. Agora nós nos sentamos no seu trono e ele então está quedado aos nossos pés, ávido por entender as nossas necessidades e perguntando quais são os nossos desejos. Desejos, claro, materiais. E a palavra de Deus nos diz em Isaías 42:8 a seguinte palavra, irmãos: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei. A minha glória a outrem não darei. Nem o meu louvor às imagens de esculturas. O Senhor não troca de posição conosco, irmãos. O Senhor não está a nosso serviço. Ele não é um serviçal do nosso bel prazer e dos nossos pedidos para o nosso próprio deleite. Nós precisamos entender que o conceito de fé está totalmente errado. E, portanto, uma vez que o nosso conceito de fé está errado, também o nosso conceito de vida cristã. E se você olhar Hebreus capítulo 11, no versículo 1, você e eu vamos encontrar que fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se não veem e a certeza das coisas que ainda não são. Interessante, irmãos, que quando nós pensamos que a fé é o firme fundamento das coisas que eu ainda não tenho, então eu começo a entender que fé é uma espécie de pensamento positivo. Então, pela fé eu não tenho ainda, mas eu já vejo. Eu não tenho ainda, mas eu já declaro. E, de repente, o cristianismo virou uma declaração positivista e entusiasta, como se toda a vida cristã fosse só plenitude de coisas boas. É bem verdade que o Senhor nos tem bênçãos especiais, irmãos, mas nós também precisamos entender a fala de Jesus quando diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, para entendermos, meus irmãos, fé em tempos de pandemia, talvez nós devêssemos observar e analisar outros textos. Eu queria que os irmãos fossem comigo em Romanos, capítulo 14. Nós consideraremos a porção B do versículo. Paulo está ensinando sobre as coisas destinadas aos ídolos, as coisas consagradas aos ídolos. Os irmãos daquela igreja perguntavam: pode comer, não pode comer? E Paulo então traz uma frase que é muito profunda no seu significado. E o que o Senhor quer, através dessa frase, falar aos nossos corações nessa noite. A palavra assim registra: tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. E eu confesso, meus irmãos, que na minha vida cristã eu levei muito tempo para entender esse texto, porque essa frase não faz muito sentido, como que tudo que não provém de fé é pecado. E principalmente se nós tivermos, irmãos, essa visão no pensamento positivo, na declaração positiva, aí é que não faz sentido mesmo. Na verdade, irmãos, esse texto, ele aclara um conceito totalmente diferente de fé. E eu e você precisamos entender fé como uma ligação com o Senhor. Jesus, através da sua morte e ressurreição, pagando em nosso lugar o preço do nosso pecado, ele restituiu aquela ligação que era plena em Adão. Olha que coisa maravilhosa. Aquela ligação que permitia que Adão andasse pé e passo com o Senhor e que caminhasse com ele no final do dia, na viração do dia, e que com ele dialogasse diariamente. Que situação maravilhosa, irmãos. Agora, então, esse vínculo é refeito. E esse vínculo, irmãos, é fé.
E esse vínculo é a própria natureza da fé. É interessante a gente parar para pensar nisso. E em Hebreus 12, versículo 2, na parte inicial do versículo, está escrito assim pelo autor de Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Esse texto, irmãos, de novo, uma frase muito curtinha, mas muito profunda no seu significado, ele vem completar em nossa mente, nosso coração, o significado, esse significado especial da fé. Nós não temos muita dificuldade em ter Jesus como autor da fé, em entender que Jesus é o autor da fé, mas essa coisa de fé consumada, a fé que se consome, não faz muito sentido. E, de novo, é um outro ponto que nós precisamos entender. Nós fomos através da salvação, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, nós somos vinculados ao Senhor através de Jesus. Jesus é um instrumento dessa fé. E eu queria deixar com você, para a sua meditação, uma ilustração que é muito interessante para a gente pensar a palavra fé. Para a gente pensar que fé é essa que será consumada. Certa vez eu estava observando as pessoas tentarem atravessar um atoleiro e lá vem um caminhãozinho e aquele caminhãozinho parece que vai se dar bem, ele começa a atravessar o atoleiro e de repente, no meio do atoleiro, ele fica com lama até a metade do carro. E então eu estranho quando aquele motorista desce do caminhão, e talvez a gente pudesse imaginar que ele descia para pedir ajuda, mas ele não fala com ninguém, ele desce na frente do caminhão, junto do para-choque, ele tem uma roldana de cabo de aço. Então ele destrava aquela roldana e sai puxando um cabo de aço. E vai ao longe com dificuldade no meio daquela lama e procura uma árvore lá do outro lado, na outra ponta da lama onde ele devia atravessar. E ele então prende no tronco daquela árvore um gancho. Volta com dificuldade por conta da lama, volta para o seu caminhão. Lama até a cintura. Lá vem ele com dificuldade. Entra de novo no caminhão. E agora ele aciona o motor, irmãos, mas não é a roda que ele aciona aciona aquela roldana. Então, aquela roldana presa ao para-choque do caminhão vai rodando lentamente. A roda nem está ligada. E aquele motor vai rodando e vai encurtando aquele cabo de aço e o caminhão, então, vai se encaminhando na direção do tronco. Até que ele fica bem próximo do tronco, em terra firme, livre daquela situação de lama. E eu fiquei vendo aquela cena, irmãos, imaginando exatamente isso que o autor de Hebreus quer transmitir em relação à nossa fé. A lama é o nosso estado de pecado. A lama é a nossa vida no mundo longe de Jesus. O tronco é o Senhor, o nosso Deus. Jesus é o motorista desse caminhão. Uma vez que nos entregamos a Ele, Ele toma a direção. Então, Ele pega o gancho da fé e trava o gancho da fé no esteio, no tronco forte que é o nosso Senhor. O único Senhor. E agora, então, Ele liga o motor da fé e esse motor da fé vai, então, enrolando o cabo de aço. E é interessante que aquele cabo de aço cada vez vai ficando mais curto, cada vez vai ficando mais curto, cada vez vai ficando mais curto, até que quando o Jeep toca o motor, toca o tronco, já não há mais necessidade de cabo de aço. Todo o cabo de aço foi enrolado. Isso é a fé. Então, meus irmãos, Jesus vai agir na nossa vida cristã e nos vai fazer aproximar do Senhor cada vez mais, de forma que no dia que nós estivermos com o Senhor, a fé foi consumida, a fé foi consumada. A fé foi toda gasta nesse trabalho de arrastar o jipe, de arrastar o caminhão da lama, que é a nossa própria vida, o lamaçal do pecado, e nos colocar na terra firme da salvação, naquele contato eterno e contínuo com o Senhor. Essa é a ideia de fé. E nesse sentido é interessante, irmãos, a gente parar para pensar que o contrário de fé, biblicamente falando, não é nada dessa ideia do mundo de não ter um pensamento positivo, assertivo, de não declarar ali como se fosse dando ordens para o Senhor. O contrário de fé é pecado.
E é isso que Paulo quer dizer quando escreve Romanos 14, 23b. É como se Paulo dissesse assim, tudo que não é pela fé é pelo pecado. E é interessante, irmãos, entendermos que a fé nos vincula com o Senhor, assim como o pecado nos vincula com Deus desse século. Não dá para ter os dois vínculos. O próprio Jesus é quem nos alerta, dizendo que não se pode servir a dois senhores. Ou nós vamos agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Então, pandemia, irmãos, é tempo também de nós olharmos para a nossa vida cristã. Pandemia é tempo de nós olharmos para a nossa comunhão com o Senhor. Pandemia é tempo de revisar a nossa relação com o Senhor. Como é que está o meu e o seu relacionamento com o Senhor? E agora talvez pudéssemos voltar para Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e reolhar esse texto. E aí, meus irmãos, vocês vão perceber que está longe de pensamento positivo. Está longe daquela condição em que eu e você podemos, no cristianismo truncado, dar ordens ao Senhor. Porque estamos ligados a Jesus. Nós podemos dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, eu não espero aquilo que eu desejo para o meu bel prazer. Eu, porque estou ligado, porque estou alinhado com o Senhor, eu espero aquilo que é dele. Eu espero as promessas dele. Eu espero a realização plena da sua vontade em mim. Eu espero que um dia ele venha nas nuvens. Eu espero poder estar eternamente ao seu lado, porque eu tenho a salvação garantida. Estas são as coisas que se esperam, não aquelas coisas que a gente pede ao nosso bel prazer, não entendendo esse texto. Não aqueles valores materiais que nós pedimos, porque afinal agora nós entendemos que ter fé é isso, que ter vida cristã é isso. É claro que o Senhor nos tem provido de bens materiais, é claro que é o Senhor quem nos sustenta. Salmo 24, primeiro, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor. E não há pecado, irmãos, em pedir recursos materiais, absolutamente. O Senhor deseja que nós nos acheguemos a Ele com nossas súplicas e que façamos diante dEle conhecidos os nossos pedidos. Eu estou falando dessa inversão de valores, quando os bens materiais tornam o objeto da nossa vida cristã. Essas são as coisas que esperam. A fé, esse vínculo, é a prova das coisas que se não veem. É a prova da nossa espiritualidade. É a prova daquele vínculo de pertencimento que o Senhor quer que nós resgatemos, a ponto, quem dera, né, irmãos, se a gente pudesse aqui ainda na terra ter essa vivência, a ponto de ouvir a voz do Mestre, de caminhar com Ele, de discutir o nome das coisas. Já pensou você e eu caminhando com Jesus e contemplando com Ele a beleza de uma margarida ou o canto dos pássaros? Que coisa maravilhosa, que privilégio foi o privilégio de Adão tendo essa experiência com o Senhor. Então essa palavra, irmãos, soou muito claro, muito forte no meu coração, e eu queria que nós, nesta noite, nesta reunião maravilhosa, em que, mesmo distante, nós estamos aconchegados pela tecnologia, eu queria levar esta ideia ao meu e ao seu coração. Lá em Mateus 11, nos versículos 28 e 29 e 30, nós vamos encontrar um conhecidíssimo texto da palavra de Deus. É o Senhor que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Se nos sentimos, irmãos, cansados da Covid, se estamos cansados de ouvir os números de pessoas que adoecem e que até morrem, se estamos cansados de vivermos na opressão do isolamento social, se nos sentimos oprimidos com essa condição, o convite de Jesus é para nós hoje. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, é tempo de entendermos o que Jesus queria dizer quando falou do seu jugo. E para entendermos o jugo, nós precisamos apelar para a vida do campo e nós precisamos entender a figura do jugo. O jugo é um instrumento de madeira, como se fosse um retângulo feito de madeira, com o qual as pessoas atrelam um animal a ser treinado no campo
Há um outro animal que já é dócil, que já está acostumado ao trabalho. Aquele animal dócil acaba puxando o outro animal e o obriga a caminhar e a fazer aquilo que é o trabalho a eles destinado. Que figura interessante quando Jesus diz, Jesus está dizendo exatamente isso. Agora que nós estamos vinculados a Ele pela fé, agora que nós entendemos o nosso sentido de pertencimento, que é a natureza da ideia da espiritualidade, agora que o sacrifício de Jesus nos permite essa revinculação com o Senhor, há uma condição, irmãos, muito interessante. Essa condição de dizer que nós não caminhamos mais pelos nossos próprios passos. Nós não podemos caminhar mais o nosso próprio caminho. O caminho é dele. Nós o seguimos. É por isso que faz todo sentido o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu espero o que vem dele. Eu já antevejo o que ele vai me mandar. Ele tem um propósito para nós. Jesus hoje nos estende esse convite, irmãos, e entendemos que vida cristã é caminharmos lado a lado com o Senhor. Não caminhar sobre os nossos próprios pés, o caminho do nosso próprio entendimento, o caminho que nós encontramos e achamos que é correto. Vida cristã é caminhar ao lado de Jesus, seguindo os seus passos, ainda que o caminho pelo qual ele nos leva eventualmente não nos agrade, ainda que gostaríamos de caminhar por outro caminho. A própria palavra nos diz que o caminho é estreito, a porta é apertada, mas Jesus, com o seu jugo, nos está impulsionando nessa direção. Pandemia, irmãos, é tempo de pensarmos em tudo isso. Pandemia é tempo de, honestamente, nos perguntarmos como está a nossa vida cristã, como está a minha e a sua vida cristã. Sob que jugo que nós vivemos? Nós vivemos sob o jugo de Cristo, que é suave, que é leve, ou nós vivemos sob o jugo do medo, o jugo da tensão continuada, o jugo dos números que não param de subir, o jugo do medo de ser o próximo a adoecer, o jugo de não ter mais emprego, o jugo de não ter mais condições de sustento, o jugo de pensar que podemos viver o caos social, o jugo de pensar que a igreja pode não mais voltar presencialmente, então o que será de nós? Esse é o momento, irmãos, de pensarmos, de reconsiderarmos a que distância do tronco nosso jipe está. O quão afundado no envolvimento com as coisas do mundo nós nos encontramos nesse momento. Eu tenho certeza que Jesus gostaria de tomar o volante do nosso carro, acionar o motor que roda a rodana da fé e iniciar hoje mesmo um processo de consumir a fé, porque quanto mais consumida a fé, significará dizer que mais próximo estamos do Senhor. E há um outro sentido ainda mais sério, irmãos, da consumação da fé, que é aquele sentido que se refere ao cabo de aço como a extensão da nossa vida cristã, da nossa vida terrena, melhor dizendo. Porque haverá um dia, irmãos, que através da passagem pela morte, nós estaremos com Ele. E a fé é esse fio condutor que perdurará enquanto nós vivemos por aqui, mas que deve ser cada vez mais encurtada no sentido de caminharmos o caminho que nos está proposto, de caminharmos com segurança. Se há Covid ou não, pouco importa, eu estou firme nele. Se pessoas estão morrendo, sentimos, é claro, mas pouco importa. Se estou sob risco, pouco importa, porque eu estou firme nele. O dono do cabo de aço, aquele que instalou o cabo de aço, é fiel para garantir o cabo de aço. O tronco, então, nem se fala. Chuva ou faça sol, lá está ele, firme. Ele é a nossa esteia, a nossa referência maior, a nossa segurança. Talvez entendendo isso, irmãos, talvez pedindo ao Senhor que de fato, uma vez por todas, assuma o comando da nossa vida. Talvez nós possamos entender e falar com outro olhar. O Salmo 23, que eu tanto prezo. O Senhor é o meu pastor. Será que você e eu podemos declarar isso hoje à noite? Quem tem sido o seu pastor? Eu não me refiro ao pastor da sua igreja, eu não me refiro ao seu líder espiritual,
Eu não estou perguntando o nome do pastor da sua igreja. E nem mesmo sei se você pertence a uma igreja, portanto, você talvez nem tenha um pastor para chamar de seu. Não é desse líder espiritual, desse homem de Deus que Deus tem posto na sua vida para te ser o seu líder espiritual que eu estou falando. Eu estou aqui imaginando como falou Davi, irmãos, a nossa figura como de uma ovelha. E como é interessante a gente pensar na vida de uma ovelha. A ovelha, por natureza, uma perdida. E eu, às vezes, me sinto uma ovelha, irmão. Eu sou mestre para perder o carro no shopping, por exemplo. Quando saio sem minha esposa, eu já preciso de ir me referenciando. Virei à direita, virei à esquerda, parei aqui, estou a colar. Porque senão vou me perder. Quando eu estou com ela, eu fico seguro, porque ela tem um senso de orientação maravilhoso. Mas é interessante a gente pensar que a ovelha também é assim. A ovelha é uma desorientada. A ovelha enxerga muito mal. A ovelha é míope, irmãos. Então, nós precisamos nos pensar como ovelhas e agora o Senhor, o Criador do céu e da terra, o regente desse universo, Ele é o pastor. É bem verdade que o pastor tem vara e tem cajado. De vez em quando conserta. Um outro erro que nós precisamos entender que a palavra consola não é passar a mão na cabeça e dizer, ô, coitadinho. Ele nos consola e nos acalenta, mas muitas vezes também nos corrige. Vara é para isso, cajado é para isso. E agora, entendendo isso, nós entendendo com Jesus como o Senhor, sendo o nosso pastor, nós podemos dizer de boca cheia, nada me faltará. Ainda que eu não tenha recursos, eu tenho Ele, nada me faltará. Ainda que eu não tenha trabalho, eu tenho a Ele, nada me falta. Ainda que a minha despensa não esteja abarrotada, não tem problema, porque eu tenho a Ele, nada me faltará. Ainda que eu adoeça, ainda que eu perca a minha saúde, pouco importa, porque Ele é meu pastor, nada me falta. Eu tenho a sensação de plenitude, eu tenho a sensação absoluta de satisfação de minhas necessidades, porque eu estou vinculado a Ele, porque Ele é o meu pastor. Irmãs, é tempo de nós pensarmos em tudo isso. Eu fiquei pensando hoje à tarde na vida das irmãs, as esposas, as mulheres, elas têm uma função muito grande de ser a estabilidade do lar. Fiquei pensando nesse papel das irmãs em plena pandemia. Fiquei pensando que uma palavra de incentivo é o que faz com que os maridos das irmãs saiam a cada dia para trabalhar. Uma palavra de alento é o que sustenta os filhos. Nesse tempo que estamos de home office, de escola em casa, essa vida toda truncada. Que papel maravilhoso as irmãs têm. E as irmãs que, por natureza, são de fé. Eu admiro a fé das irmãs. Eu amo participar de um ciclo de oração das irmãs, porque as irmãs são muito mais fervorosas do que os homens. Precisamos reconhecer isso. A gente, nesse senso de ser prático, de ser direto, de ser muitas vezes pragmático, nós perdemos esse dom. E o Senhor hoje quer exaltar esse dom na vida das irmãs. Que o Senhor possa cada vez mais dar sabedoria para as irmãs. Que as irmãs nunca percam de vista o sentido da fé. Que as irmãs entendam sempre que fé não é pensamento positivo, fé não é declaração positiva, fé não é esse cristianismo que temos aprendido por aí, que eu ordeno, eu requeiro, eu reivindico, e tantos verbos mais esquisitos que não encontramos nenhum eco na palavra de Deus. Nós somos servos e a nossa situação de servo nunca mudou. O Senhor é Senhor e a sua situação de Senhor nunca mudou. A palavra diz que Ele não troca a sua glória, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, que nós possamos entender sempre essa nossa posição, irmãs, e que nós entendamos que através da fé nós estamos vinculados a Ele, e essa é a nossa segurança maior. Isso é o que faz todo sentido. Isso que abençoa a nossa família, isso que traz bênção para a nossa casa, isso que nos faz crescer na nossa caminhada cristã. E é através da fé que vamos caminhando para aquele modelo que Paulo fala do varão perfeito, porque cada vez mais nós somos aperfeiçoados em Cristo, porque cada vez mais a lama vai ficando para trás, cada vez mais o piso é duro, cada vez mais estamos mais próximos do trono. Que o Senhor abençoe grandemente a vida das irmãs. Eu quero louvar muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui com as irmãs, de trazer essa palavra ardeu em meu coração, irmãs. E eu peço ao Senhor que faça muito sentido o coração das irmãs. Não por ser minha palavra, aliás, não é minha palavra, mas por ser a palavra dele.
Não por eu ter anunciado hoje à noite, mas porque Ele anuncia na sua palavra. Que nós possamos ser cada vez mais abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho, o trabalho da caminhada cristã, o trabalho de buscar o nosso ensejo espiritual, o nosso destino ministerial, aquilo que o Senhor sonha para nossas vidas, esse trabalho não é vão no Senhor, nem muito menos o Senhor é injusto para se esquecer de nós. Que o Senhor complete a boa obra que já tem iniciado na vida das irmãs. Que alegria passei hoje, senti hoje, irmãs, por estar com vocês. Que Deus abençoe grandemente a PIB de Campo Limpo, que Deus abençoe grandemente o seu pastor, que Deus abençoe grandemente esse ministério, que não deixaram cair a peteca, ainda que seja no aspecto virtual. As irmãs não deixaram de orar, de buscar, de reunir, de propalar a palavra de Deus. Que alegria! Que Deus abençoe grandemente a vida das irmãs. Obrigado, irmã Vânia, mais uma vez pelo convite. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Palavra abençoada. A gente que agradece a Deus pela sua vida, irmão Giovano, e a gente ora, né, pela bênção de Deus na sua vida, na sua casa. A gente está muito feliz em recebê-lo aqui, Amém. nesse momento. Eu espero, num tempo breve, receber o irmão presencialmente aqui na nossa igreja. Será uma alegria, será uma alegria. Uma reunião como essa, irmã, não terminaria sem um cafezinho, sem um bolinho de fubá, não é verdade? Verdade. Agora, só falando para quem não conhece, o Giovano é genro da irmã Carminha, que esteve pregando aqui também no nosso encontro. Quem esteve no encontro que a irmã Carminha trouxe a palavra, ele é genro da irmã Carminha, do pastor Ouni. Tá bom? Isso mesmo. São meus segundos pais. Muito queridos para nós. Com certeza. Eu vou compartilhar aqui, porque essa semana, o desafio da semana foi o sorriso mais lindo, né? Então, por que a gente pode dar o sorriso mais lindo? Porque nós temos o que agradecer a Deus. Não é verdade? Então, é um tempo difícil, mas nós temos o que agradecer ao Senhor. Então, eu quero mostrar para vocês aí, porque, olha, gente, teve muito sorriso lindo aqui, viu? Olha aí. Amém! Quem gostou pode bater palma, gente.
Pode bater palma. Olha, e o desafio da nossa próxima semana? Olha, a gente vem falando aqui que durante a semana é para a gente aproveitar um tempinho e ligar para pelo menos duas irmãs, certo? Quem lembra disso aí, dá um joinha aí. Só que eu sei que às vezes, né, passa tal, e às vezes a gente esquece, né, com a correria e acaba não fazendo. Só que dessa vez eu falei, vamos colocar como um desafio, só que é o seguinte, não precisa de ligar. Você vai mandar um áudio para duas amigas. Pode até ser uma, não tem problema. Você vai mandar um áudio orando por uma amiga sua, pode ser por alguma irmã também aqui da igreja. Vai mandar um áudio orando, pode falar um versículo, pode ser um áudio orando, pode ser um versículo. Só que no final você vai perguntar assim para a pessoa: tem sentido para você? Ó, gravem a frase, você vai perguntar no final: tem sentido para você? E aí, nós vamos compartilhar lá no grupo a resposta que a pessoa deu. Combinado? Então, essa semana lá no grupo, vocês vão compartilhar a resposta que a pessoa deu ao áudio que você enviou. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Não? Ninguém tem dúvida? Então, tá legal. Quem topa o desafio? Amém, amém. Então, eu vou aguardar até na quarta-feira à noite. Então, já podem sair daqui da live e já enviarem lá. E até quarta-feira à noite a gente aguarda o retorno das irmãs. Ok? Então, irmãs, uma noite abençoada para vocês. Né? A gente quer agradecer mais uma vez aí ao doutor Gilvano pela presença. Agradecer a vida de cada irmã aqui. Amanhã nós teremos um encontro muito especial às 20 horas. Nós vamos compartilhar o link. É um programa dirigido pelos nossos jovens e adolescentes, mas toda a igreja está convidada a estar participando. Então, eu vou encaminhar o link lá, você também pode entrar amanhã às 8 horas da noite. Quem vai estar pregando é o pastor Josadac. Gente, é imperdível. Estejam aqui, então, amanhã, às 8 horas da noite. Tá bom? E eu quero pedir já para vocês marcarem aí na agenda de vocês também. Sem ser amanhã, também no próximo sábado, dia 22, nós vamos ter um encontro muito especial. Vai ser um encontro com os ex-internos do Lar Batista. Então, são internos desde quando o Lar Batista iniciou. Então, a gente vai ter interno com 70 anos. E a gente vai ter interno também criança, os que são internos ainda agora. Então, nós vamos ter ex-internos fundadores e vamos ter os internos atuais. Então, você também está convidado a vir participar, prestigiar, que eles vão estar compartilhando um pouco da história da vida deles. Quem vai estar pregando vai ser o pastor Fausto, que é o presidente da Convenção Batista Brasileira. Todas vocês também estão convidados, irmão Giovano também está convidado já a estar participando, tá bom? Então, gente, beijo para todo mundo e até a próxima sexta. Beijo, Vânia. Boa noite. Beijo, tchau. Oi, Fátima. Oi, Nalba. Tchau. Oi, voltei. Vocês estão bem? Saudades. Eu também. Deus abençoe. Deus abençoe, Neide. Tchau, querido. Tchau, gente. Com Deus. Tchau.